Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje vamos falar de um elemento, na verdade são considerados como resíduo, são as cinzas. Cinzas como adubo. Posso utilizar no cultivo de plantas em vaso? Essa pergunta foi encaminhada pela Simone, né? E ela me pergunta se a cinza pode substituir em todo ou parte dos adubos que ela coloca nas suas plantas em vaso. Achei essa pergunta bem pertinente, né? Principalmente porque os adubos, os fertilizantes, estão de uma certa forma com preço bem salgado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as cinzas, tá certo? Fique até o final do vídeo que tem muito assunto interessante com relação a isso. Muita gente utiliza a cinza demasiadamente, tá? Nas suas plantas em vaso. Será que isso é bom? Será que isso não é bom? A gente vai deixar aqui nesse vídeo relatado, né, a minha opinião sincera. Eu já postei um vídeo sobre cinzas, tá certo? Se vocês puderem assistir, eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar no izinho e no vídeo que vocês queiram assistir. Olha, no caso das cinzas, elas não vão substituir nenhum tipo de adubo, tá certo? Porque eu vou explicar aqui o porquê. E na minha opinião ela é um produto, digamos assim, até de uma certa forma maléfico, tá certo? Quando cultivado em vaso. Eu não estou falando das cinzas na forma geral. Muita gente utiliza cinzas no campo, nos canteiros, tá certo? Até com resultados relativamente interessantes, mas no caso dos vasos, tá certo? Eu não aconselho a você fazer o uso desse tipo de material, muito menos tá com esse pensamento de substituir parte dos adubos. Não faça isso. Muita gente se engana, principalmente como o trato que se faz no solo, né? Na terra, tá? Quando nós falamos em cultivo de plantas em vaso ou qualquer tipo de container, né, seja balde, slab, né, você tem que utilizar, você na verdade está utilizando um outro material no lugar do solo, tá? Que a gente comenta que é o substrato, tá? Eu já tenho um playlist aqui nesse canal e eu já tenho mais de 110 vídeos falando todas as técnicas, as qualificações do substrato. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho também, seria muito interessante. O que eu quero falar aqui é que a gente tem que entender o substrato, tá, de uma forma completamente diferente da terra, do solo, tá certo? São dois materiais completamente diferente. O material é técnico, que é o substrato. O solo é aquilo que a natureza produziu, tá? É aquilo que está nos campos, tá? É totalmente diferente em termos de características físicas, químicas e outros pontos mais. Bom, pelo que eu falei, vocês já entenderam, né, que eu não utilizo as cinzas em hipótese nenhuma no cultivo de plantas em vaso. Existem pessoas que utilizam, existem pessoas que fazem o uso das cinzas, tá certo? Eu não critico, ok? Mas essas pessoas deveriam assistir esse vídeo, tá? Para
ter as suas conclusões e o que acontece com as cinzas. Tá? Na verdade, a cinza como todo, né, ela é um material, tá, salino e principalmente é um material alcalino, alcalinizante. Nos tempos remotos o pessoal fazia, né, o pessoal confeccionava o seu sabão no interior, tá, com a gordura animal juntamente com as cinzas, tá certo? Seria o que a gente aprende na escola, ácido mais base, que vai dar o sal mais a água. Esse sal seria o sabão. As cinzas normalmente vão neutralizar a acidez que tem no substrato e, diferentemente do solo, da terra, né, esses ácidos nos substratos normalmente são ácidos na linha dos orgânicos, tá certo? Que na verdade são mais positivos, né, a presença desses elementos do que negativos. Elas são necessárias no substrato para no cultivo de plantas, né, em containers, tudo bem? Então esse na verdade é a grande confusão, tá, que as pessoas fazem quando cultivam as plantas em substrato, no vaso, tá? Com relação ao cultivo das plantas em solo ou em canteiros. Eu mesmo já fiz várias análises de cinzas, né? Nas minhas consultorias, nos nossos trabalhos técnicos, tá certo? E a gente constatou, né, essa alta, digamos assim, alcalinidade que pode sim prejudicar o crescimento das plantas dentro, né, desse substrato em si, né, dentro do vaso ou dentro desses containers. Então, esse é um ponto extremamente, digamos assim, prejudicial ao crescimento das plantas. Peço para vocês clicarem no joinha, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E também clique no sininho, tá certo? E com isso você vai ter aviso, tá? Aqui pelo YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Eu conto com vocês. Eu já comentei aqui nesse canal várias situações sobre acidez, sobre o substrato ácidos, tá? E principalmente dos materiais, né, que fazem a composição desse substrato, tá certo? Então é um item muito complicado aqui falar em um vídeo de 10, 15 minutos. Vamos tentar aqui deixar bem claro, tá? Essa situação das cinzas, principalmente em substratos. Outro grande problema também que eu posso comentar aqui sobre as cinzas, né? É lógico que cada cinza de cada região pode conter diferentes concentrações de nutrientes, mas normalmente o que a gente tem visto é as concentrações bem elevadas, né, do alumínio e do sódio nas análises das cinzas que nós temos observado, né? No caso do alumínio, o alumínio é um elemento tóxico para as plantas e até para a gente também, tá certo? E a concentração de alumínio nas cinzas realmente é bem alta, tá certo? Então, esse é um quesito importante, né, para a gente tentar, principalmente em vaso, né, em substrato, a gente tentar evitar de usar esse material, tá? E o outro componente em grandes concentrações encontrado nas cinzas é o sódio, tá certo? O problema do sódio é que ela, em grandes quantidades, ela saliniza o meio, o substrato, né? E um dos grandes problemas dos substratos que nós temos vistos, né, é a presença de outros elementos que deixam esses substratos mais salinos, tá certo? E você tentando diminuir a salinidade, colocando a cinza, você na verdade vai estar aumentando a salinidade, tá? E isso não é bom para as plantas, ok?
Então, a presença desses dois elementos, tá, já justifica a gente ter um cuidado, tá, com relação a esse elemento, tá certo? Tanto é que, tá, na confecção da casca de arroz carbonizada, a gente sempre fala para o pessoal dar uma boa lavada. Não é somente para apagar a brasa, né? É para lavar, tá, as cinzas desse material. Professor, mas as cinzas têm cálcio, magnésio, enxofre e muitos micronutrientes benéficos às plantas, tá? Não seria interessante usar, mesmo que pouquinho, nas plantas? Realmente tem esses elementos, mas pelas análises que a gente tem visto, a concentração desses elementos é muito pequeno, tá? Então, é o que eu digo, né? O efeito maléfico é muito maior do que o efeito benéfico. Então, eu acho que não há motivo de você tentar utilizar esse material para essa finalidade, né? Você pode tentar fazer, por exemplo, né, o sabão, né? O sabão líquido que o pessoal costuma produzir com relação a essas cinzas, tá certo? Usa o óleo de cozinha já usada, né? Mais essas cinzas, tá certo? Eu não tenho o conhecimento de fazer esse tipo de sabão, mas você poderia utilizar para outras finalidades essa cinza. Vale comentar aqui também que cinzas de churrasqueira, pior ainda, tá certo? Você não deve utilizar cinzas de churrasqueira, tá? No vaso de plantas, né? No vaso com as plantas, porque além de todos esses prejuízos que elas podem causar, elas ainda podem e devem conter sal de churrasco, né? E principalmente gorduras, né? Que esses podem ser tóxicos, tá? Para as plantas, ok? Então, não utilize essa cinza, né? Muito menos esses restos de carvão que tem na churrasqueira, tá certo? Você pode usar isso para o jardim, tá? Mas não em vaso. Mesmo no jardim, tome cuidado, tá certo? Use bem pouquinho, porque senão você pode danificar, principalmente aí, a parte radicular das plantas como um todo. Tá? Eu sei que tem muita gente que coleta essa cinza, né? E acaba deixando num canto para fazer o uso em alguma coisa, tá certo? Mas nos vasos você não deveria utilizar, tá certo? Pelo tudo que eu expus aqui. Ela realmente altera muito, tá? Ela, na verdade, acaba com a acidez necessária no substrato para as plantas, né? E saliniza muito, além de você estar incorporando alumínio tóxico nos vasos, né? Eu não uso e eu não recomendaria o uso, tá, desse material para cultivo de plantas, tá certo? Em vaso. Vocês viram que pergunta muito interessante, né? Fez com que a gente postasse esse vídeo, tá certo? Então, você que tem alguma dúvida, certo? Sugestão, encaminhe para a gente, isso ajuda muito o nosso canal. Clique no joinha também, tá? Inscreva-se para que a gente possa passar mais informações para mais pessoas. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá, está necessitando da nossa ajuda. O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também.
E peço também a sua ajuda, tá, para o nosso trabalho aqui, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho. Com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Até o próximo vídeo. Grande abraço.